Beleza, galera? Mais uma de heavy metal, mais uma que a gente vai trabalhar essa letra. Começando agora, For Whom the Bell Tolls, Metallica. Uma letra que, cara, é uma letra pesada, é uma letra com bastante vocabulário interessante, uma música que é uma porrada. Então, Metallica, não preciso nem dizer como eu sou fã, como eu curto essa banda. Então, começando agora, depois da vinheta, For Whom the Bell Tolls. Fala galera, beleza? Começando agora, For Whom the Bell Tolls, música do Metallica, uma música pesada, uma música bacana, uma música que já me faz lembrar de um filme aí, Zumbilândia, o comecinho do filme, os zumbis correndo atrás da galera, assim, levando tiro, tudo em câmera lenta. Muito louco, né? Você lembrou agora qual que é essa, né? Então, exatamente isso. Só que assim, o mais interessante é que o Metallica gravou essa música por causa de um livro escrito em 1940 pelo Ernest Hemingway. Ou seja, isso aqui é um livro, tá? O Metallica pegou esse livro, leu o livro, óbvio, né? E transformou isso aqui numa música, nessa música que a gente ouve agora. Só que o que é interessante, e fica mais interessante ainda, é que o Hemingway pegou um texto, pegou um poema de 1623, chamado For Whom the Bell Tolls, ou seja, era uma parte de um poema, e o Hemingway transformou no livro, e o Metallica transformou nessa baita música que a gente vai começar a ver a letra agora, tá? Então, pessoal, heavy metal, poesia, leitura, livro, literatura tem tudo a ver. Não é só o Metallica que faz isso. Muitas outras bandas fazem. Mas vamos dar uma olhadinha, começar agora a olhar essa letra dessa música. Vamos fazer a leitura primeiro, depois a gente começa a fazer a interpretação dela. Make his fight on the hill in the early day, constant chill deep inside. Bom, aqui essa primeira introdução, seria a primeira estrofe da música. Ele diz assim, né? Faça com que essa luta na montanha, ou seja, on the hill, run to the hills, Iron Maiden também, o rio a gente já conhece, né? Então a gente já está começando a ver que aqui ele começa a trazer elementos visuais pra gente, tá? A gente está visualizando aonde esse cara tá. Então assim, essa luta na montanha, in the early day, pessoal, nas horas iniciais do dia, ou seja, no começo do dia aí, tá? Constant chill. Esse constant chill, pessoal, o que ele quer dizer é o sentimento incerto de que se ele vai viver, se ele vai morrer. Então aquele sentimento constante de será que eu vou sobreviver, será que eu vou morrer, como é que eu vou conseguir fazer com que eu sobreviva ao final dessa batalha. E ele fala que essa incerteza dele está deep inside, deep, profundo, inside, dentro, então profundo dentro dele. Então ele não para de pensar nisso, tá? Aí vem a segunda estrofe, ele continua falando pra gente dessa batalha, tá? Shouting gun, on the run, through the endless gray, on the fight for the right, yes, but who's to say? Aqui as coisas começam a, sabe, Metallica, cara. Então assim, a gente teve 2 minutos só de instrumental até que ele começasse a cantar o primeiro estrofe. E aqui, quando ele chega na segunda estrofe, é mais visual ainda, né? Shouting gun seriam as armas atirando, ou seja, o som das armas, o som de tiros mesmo. On the run, muito importante essa preposição aqui, on the run, pra frente eles correm, ou seja, os exércitos estão se encarando, um tá indo pra cima do outro, tá? Through, pelo, the endless gray. Pessoal, muito importante esse endless, and de fim, less, sem fim, esse cinza infinito, esse cinza que não acaba mais, esse cinza que deve ser o cinza do céu, o cinza das armas atirando, o cinza da fumaça. Então ele está no campo de batalha. On the fight, na luta mesmo. Por que eles estão, pessoal? E aqui esse for é muito importante a gente perceber, porque esse for significa por quê, tá? É a mesma coisa que because, for they are right, porque eles estão certo. Eles estão certos, né? Em português, eu esqueci o S. Porque eles estão certos. Sim! Mas quem que vai falar? Quem que vai dizer que eles estão certos? Olha só, aqui a gente está dentro da cabeça de um desses combatentes. Então ele está falando assim, bom, a gente está certo. Mas quem que vai falar que a gente realmente está certo? Olha que bacana o jeito que ele traz isso pra gente. Aí vem a terceira estrofe,
Passei para a quarta, vamos voltar. Terceira estrofe. Ele fala assim: For a hill, man would kill. Why? They do not know. Pessoal, for a hill, por causa da montanha. Então aqui, por que eles estão lutando, pessoal? Eles estão lutando por causa da montanha, por causa de terras, por causa de um pedaço de terra. É luta de exército mesmo, de dominação. Então aqui, por causa de uma montanha, os homens irão, aqui ele usa o would, né? Matariam, mas assim, os homens se matam. Por quê? Ele se pergunta. Por que eles se matam? Nem eles sabem. Eles não sabem. Os combatentes não sabem. E é legal a gente perceber aqui como Hemingway, porque isso aqui é do Hemingway, tá? Como ele trouxe para o livro dele essa fala do patriotismo e esse patriotismo dentro desses soldados, como é importante para eles ter dentro deles esse patriotismo. E ele se faz essa pergunta, mas por que ele está matando? Por que pessoas que ele conhece estão morrendo? E aí ele faz, isso aqui é Hemingway muito cru. Stephen wants test their pride. Stephen wants, pessoal, bem difícil isso aqui, porque Stephen significa duro, tá? E wants significa tipo ferimento. Mas aqui, Stephen wants, ele não está falando dos ferimentos de batalha, e sim dos ferimentos dentro dele, o deep inside, lembra? Então ele está com aquele sentimento, assim, cara, de não conseguir realmente se virar. Tirar da cabeça os motivos que levaram ele a estar naquele lugar. Essas feridas testam ali o seu pride, o seu orgulho. Olha que legal, pessoal, a forma como tudo isso é colocado. Men of five, still alive, through the raging glow, going insane from the pain that they surely know. Pessoal, essa parte aqui, cara, eu preciso pegar minhas anotações, porque esse Man of Five também é do livro do Hemingway. Esse Man of Five são os 5 soldados na montanha, seria esse grupamento do livro dele. Então, assim, Man of Five seriam os 5 homens que estavam nessa montanha aí. Eles estão ainda alive, eles estão ainda vivos, tá? Through the raging glow. Então, assim, pela soberba de raiva. Rage sabe Rage Against the Machine? Rage é raiva. Então, assim, essa raiva que transborda, dos dois lados, nos dois exércitos, um querendo matar o outro, tá? Going insane from the pain. Pessoal, eles estão ficando loucos por causa dessa dor, mas assim, essa dor não é exatamente física, tá? Essa dor, ela é psicológica. Por que eles estão matando? Por que eles estão sendo mortos? Ele se pergunta isso o tempo todo, tá? E that they surely know. E isso eles sabem realmente por quê, pessoal? Porque eles estão ali naquela posição para defender o seu país, defender a sua pátria, beleza? Bom, aí vem o refrão. Vamos pensar na música aqui? That they surely know, né? For whom the bell... Meu, é pesado, cara. É muito legal esse refrão. For whom the bell tolls. Time marches on. For whom the bell tolls. Pessoal, muito legal o nome da música, o nome do livro. Esse whom, pessoal, bem difícil de aparecer pra gente, mas ele também é um pronome relativo, se refere a alguém para quem o sino tolls. E aqui, pessoal, é muito legal que a gente procurou em vários lugares a tradução, e assim, para quem que os sinos dobram, para quem que os sinos tocam, só que esse toll, pessoal, ele é o balançar do sino com a corda, sabe? Sabe o comecinho da música, como começa assim, tum, 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 e aí parece que é alguém puxando essa corda e fazendo esse sino tocar. Então, assim, para quem que você puxa essa corda? A corda da igreja. Para quem que você vai balançar esse sino na igreja? E o tempo continua marchando, esse marches, pessoal, ideia de marchar do exército, tá? Então, é legal porque aqui o tempo continua passando. Para quem que toca esse sino? Quem que vai puxar essa corda? Para quem que toca esse sino? Beleza, galera? Olha só a piração que a gente está entrando aqui. E ele continua. Não, ele não continua. Ele termina.
ele termina com a... Eu vou ter que terminar essa aula porque eu pensei que tinha mais, mas vai ficar na próxima aula, pessoal. Próxima aula começando agora, né? É só você fechar essa daqui, abrir a próxima, a gente se vê já. Até mais, galera!